Agora vamos estudar o assunto matrizes. O que são matrizes? Matrizes são tabelas como essa, com disposições horizontais, chamadas de linhas, e disposições verticais, chamadas de colunas. Observa, amiguinho, que essa primeira matriz, ela possui uma, duas linhas e uma, duas, três colunas. Por isso que ela é de ordem 2 por 3. Ó, 2 por 3. Isso aqui é chamado de ordem ou tipo da matriz, né? Ordem ou tipo. Certo, amiguinho? Então, essa aqui é uma matriz que tem uma, duas linhas e uma, duas, três colunas, certo? Uma tabela de números como essa aqui. Bom, a representação de uma matriz pode ser feita por meio do colchetes, como você está vendo aqui, ou até o parênteses. Mas o mais normal, o mais comum, é a utilização do colchetes, tá? Uma letra maiúscula aqui para indicar a matriz, né? É a representação padrão. Bom, amiguinho, essa primeira matriz, como ela tem o número de linhas diferente do número de colunas, duas linhas e três colunas, ela é chamada de matriz retangular. Já essa aqui abaixo, né, ela tem exatamente uma, duas linhas e uma, duas colunas. Ela é uma matriz 2 por 2. Como o número de linhas é igual ao número de colunas, ela é chamada de matriz quadrada, certo? Bom, então uma matriz 3 por 5 é retangular e uma matriz 3 por 3 é quadrada, certo, amiguinho? Ó, esse elemento, o elemento 2, está na primeira linha e na primeira coluna. O elemento menos 4 está na primeira linha e na segunda coluna. E isso nós vamos ver agora, né, na matriz genérica, tá? Aqui nós temos o exemplo de uma matriz genérica. Essa é uma matriz genérica de ordem 3 por 2, né? Ó, uma, duas, três linhas, sempre. Primeiro é o número de linhas, tá? E uma, duas colunas. Então é a genérica 3 por 2. Ah, é sempre assim, professor? Sempre 3 por 2? Não, poderia ser a genérica 4 por 4, 5 por 5. Bastaria eu continuar essa representação. Você já vai entender, tá? Ó, esse elemento aqui, ele está na primeira linha, certo? E na primeira coluna. Por isso, ele é o elemento A11. O primeiro número indica a linha. O segundo número indica a coluna, certo? Ó, esse aqui é o A12. Tem gente que lê A12. Não, né, amiguinho? É A12, ó, porque ele está na linha 1 e na coluna 2. Ó, A21, ele está na segunda linha, ó, o primeiro número indica a linha, e na primeira coluna, ó, segunda linha, segunda coluna. Terceira linha, primeira coluna. E terceira linha, segunda coluna. Se eu quisesse fazer a genérica 3 por 3, bastaria eu acrescentar uma coluna aqui atrás. Aqui eu teria o A13, o A23 e o A33. Eu consigo fazer a matriz genérica de qualquer ordem que eu quiser. A 4 por 4, a 5 por 5, a 5 por 7, né? Basta eu colocar o número indicado de linhas e colunas e continuar essa representação aqui, tá? Essa matriz genérica vai ser útil para a resolução de vários exercícios, tá? E eles já vão vir agora na sequência, tá bom? Olha só, na matriz A igual a AIJ, 4 por 3, sabe o que quer dizer esse 4 por 3 aqui, ó? Que ela tem 4 linhas e 3 colunas. Então, é a ordem da matriz, o tipo da matriz, né? Abaixo, determine os elementos que são pedidos. Aí você vai dizer assim, tá, o que quer dizer esse I e o que quer dizer esse J? Então, é importante que você entenda isso, tá? O I, que é o primeiro númerozinho, ele quer dizer, ele significa a linha do elemento. O I é a linha. Ô, professor, e o J? O J é a coluna. Aí você vai dizer, não entendi nada. Olha só, o elemento A42, por exemplo, né? Em que linha que ele está? Ele está na linha 4. Em que coluna? Ele está na coluna 2, não é verdade? Por isso que ele é o A42. O I desse elemento é 4. E o J desse elemento é 2, certo? O I é o primeiro númerozinho do elemento. E o J é o segundo. Cada um desses elementos que você está vendo aqui na matriz genérica tem um valor de I e um valor de J. Por exemplo, o A23.
o I é 2 e o J é 3. O A4, 3, o I é 4 e o J é 3. Então, o I é o primeiro númerozinho e o J é o segundo númerozinho. É importante que você entenda isso, até para o próximo exemplo, né? Mas vamos analisar essa questão aqui, ó. Ele pede alguns elementos da matriz. Qual é o elemento A23? Bom, o elemento A23 é aquele que encontra-se na linha 2 e na coluna 3. Ó, linha 2, coluna 3. Ele é o menos 4, certo, amiguinho? Ó, a resposta é menos 4. Até porque, né, você pode comparar aqui na matriz genérica. Olha aqui, ó, o A23 é esse carinha aqui, ó. Olha aqui, ó, é o menos 4, né? Eu fiz a genérica 4 por 3 aqui, ó, para você poder comparar bonitinho. O A31, quem é o A31? É aquele que encontra-se na linha 3 e na coluna 1. Vamos lá. Linha 1, linha 2, linha 3. Coluna 1. Ó, linha 3, coluna 1 é o 14, não é verdade? Tá aqui, ó, A31. Olha aqui, 14. Então a resposta para o A31 é 14, nesse exemplo aqui, tá? O A42, olha aqui, ó, o A42 está aqui, ó. Linha 4, ó, 1, 2, 3, 4, coluna 1, 2. Linha 4, coluna 2, é o 5. Tá aqui, ó, A42, 5. Certo, amiguinho? Então tá, vamos adiante, né? Agora um exemplo bem interessante, que é um exemplo bem utilizado em vestibulares, e até no Enem, né? Olha só, obtenha a matriz A igual a AIJ 2 por 2. Esse 2 por 2 é a ordem da matriz, quer dizer que ela tem duas linhas e duas colunas. Ela é uma matriz quadrada, perfeito? Em que cada elemento A e J é igual a 2 vezes I mais 3 vezes J. Aí você vai dizer, pô, o que eu vou fazer com isso, né, professor? Como é que eu vou montar essa matriz? Então, o que ele quer é que a gente encontre os elementos da matriz. Quais são os numerozinhos que vão ali dentro? Pois então, sempre uma questão desse tipo deve ser iniciada pela matriz genérica. Essa aqui, ó, que eu já deixei prontinha para você. Ó, ela é 2 por 2. Então, eu faço uma genérica 2 por 2. Ó, esse elemento é o A11, o A12, o A21 e o A22, certo? Aí ele deu uma fórmula pra gente que tá aqui, ó. Ele sempre vai dar a fórmula. Você não vai ter que adivinhar isso, tá, amiguinho? Fica tranquilo, tá bom? Ah, de onde é que vem isso? Não, isso aqui é fornecido para você. É 2 vezes I mais 3 vezes J a fórmula. Tá aqui, ó. A e J igual a 2I mais 3J. Aí você vai dizer, mas como que eu vou utilizar essa fórmula para encontrar os valores ali dentro da matriz? É bem fácil, tá? Olha só como é tranquilo. Eu vou começar por esse elemento aqui, o A11. Deixa eu colocar ele aqui embaixo para você. A11. É só comparar. Ó, o I é 1. Só olha aqui, ó. E o J também é 1. I é o primeiro númerozinho. J é o segundo. Aí eu devo colocar esse 1 aqui, ó, no lugar do I. E esse 1 aqui no lugar do J. Então é só fazer a conta. 2 vezes 1, ó o parentezinho, né? Mais 3 vezes 1. 2 vezes 1 mais 3 vezes 1 é 2 mais 3, que é 5. Agora, então esse elemento aqui a gente já sabe, ele vale 5, né? Agora o A12, vamos encontrar? A12. Aí você compara aqui, ó. O I vale 1 e o J vale 2, certo? Então coloca 1 no lugar do I e 2 no lugar do J. Então, 2 vezes 1 mais 3 vezes 2. 2 vezes 1 é 2, 3 vezes 2 é 6, 6 mais 2 é 8. O resultado do elemento A12 é 8. Esse carinha vale 8. O A21. O A21, você coloca 2 no lugar do I e 1 no lugar do J. Então, 2 vezes 2 mais 3 vezes 1. 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 1 é 3 e 4 mais 3 normalmente é 7, né? Ó, o A22, vamos lá. O I vale 2, ó, o I é o primeiro número e o J vale 2. Então, 2 vezes 2 mais 3 vezes 2. 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 2 é 6 e 4 mais 6 é 10. Então, o resultado final para a matriz que está sendo solicitada, a matriz A, é esse aqui, ó. A igual, vamos lá? O A11 deu 5, então aqui vai 5. O A12 deu 8, então esse aqui é 8.
O A21 deu 7, então esse carinha aqui é 7. E o A22 deu 10, esse carinha é 10. E esse é o resultado final da nossa questão. Ele pede para encontrar a matriz A e ela está encontrada aqui. Aí o aluno fala aqui, ó, ô pessoal, agora confundiu, né? Olha o tamanho da fórmula aqui, como é que eu vou fazer isso aqui? Ué, é bem tranquilo também, tá? Parece difícil, mas não é. Presta atenção. Obtenha a matriz AIJ 3×3. Então, eu começo a questão observando isso aqui. Eu devo fazer a genérica 3×3. A11, 12, 13. 21, 22, 23. 31, 32, 33. Está feita a matriz genérica. Agora, eu vou pegar essa matriz genérica e vou utilizar essa formulazinha aqui, essas três formulazinhas, para encontrar cada um dos elementos. O problema é que tem três fórmulas diferentes. O AIJ é igual a I mais J se o I for menor que o J. 7 se o I for igual ao J. E 3I menos J se o I for maior que o J. Aí você vai dizer, não entendi nada. Olha só, é para usar a primeira fórmula, I mais J, vamos colocar a primeira formulazinha aqui, ó. Aqui ao lado esquerdo, tá? A primeira fórmula, AIJ igual a I mais J. Essa formulazinha aqui, eu devo usar não para todos os elementos, apenas para alguns. Aí você vai dizer, quais? Aqueles elementos, e aí a informação, né? A informação de onde usar essa fórmula vem após a vírgula aqui, ó. É para usar essa fórmula se o I for menor que o J. Eu tenho que procurar os elementos aqui na matriz genérica em que o I é menor que o J, em que o primeiro númerozinho, que é o I, é menor do que o segundo. Ó, o A21, por exemplo, o I é o 2 e o J é 1. O I não é menor que o J. Ó, o A12, aqui sim, ó, 1 é menor que 2, o I é menor que o J. A13, ó, o I é 1 e o J é 3, o I é menor que o J. E o A23, os elementos aonde o I é menor que o J são esses três aqui, ó. Para esses três carinhas, eu tenho que usar a primeira fórmula. Então vamos lá, amiguinho? Eu quero achar o A12, ó, o A12. Dá até para fazer de cabeça agora, né? O I é 1 e o J é 2, ó, 1 mais 2. Tem gente que faz mais rápido isso aqui já, ó. Dá 3, né? Vamos fazer o A13 agora. Tanto faz a ordem, tá? Isso não importa. O A13, o I é 1 e o J é 3, então 1 mais 3, 4. E o A23, o I é 2 e o J é 3, então 2 mais 3, que é 5. Então esse carinha aqui vale 3, esse carinha vale, o A13 vale 4 e o A23 vale 5. Agora vamos para a segunda fórmula. É para usar 7. Ah, mas é o quê? 7i, professor? Não, 7. Só 7, tá? Então, ó, a segunda fórmula, o AIJ vale 7. Sem conta nenhuma, simplesmente 7. Se o I for igual ao J, vamos procurar que elementos que o I é igual ao J, que o primeiro númerozinho é igual ao segundo. Ó, A11, A22, A33. Isso aqui é chamada, esses elementos aqui, ó, isso aqui é chamado de diagonal principal de uma matriz quadrada, né? Depois a gente vai ver isso. Então, para esses três elementos aqui, né, o I é igual ao J, eles valem 7. Então, o A não tem conta, tá? É só 7 mesmo. O A11 vale 7, o A22 vale 7 e o A33 também vale 7. Ok, amiguinho? Agora, nos outros elementos, é para usar a terceira fórmula, 3i menos j, onde o i é maior que o j. Pode perceber que nesses três elementos, ó, o i é 2 e o j é 1. O i é 3 e o j é 1. O i é 3 e o j é 2. Então, para esses elementos, o i é maior que o j. Então, para esses três elementos, eu tenho que usar a terceira fórmula. A e j igual a 3 vezes i menos j. Então, o A21, vai lá, 3 vezes 2 menos 1, isso dá 5. Né? O A31, ó, o i é 3 e o j é 1. Então, 3 vezes 3
menos 1. 3 vezes 3 é 9, menos 1 é 8. E o A, 3, 2. Ó, o I é 3 e o J é 2. Então, 3 vezes 3 menos 2. 9 menos 2, 7. Então, agora, né, não sobrou muito espaço, mas aqui no cantinho vai dar. Eu vou montar a minha matriz A, que é a matriz que está sendo solicitada. Vamos ver. O A11 está aqui, é 7. O A12 está ali, ó, é 3. O A13 está aqui também, é 4. 7, 3, 4. Agora, o A21 está aqui, ó, é 5. Pode perceber. O A22 está aqui, é 7. E o A23 está ali, ó, é 5. Né? Agora o A31 está aqui, é 8. O A32 está aqui também, é 7. E o A33 está ali, é 7. Está aqui para você a matriz A que está sendo solicitada aí. Agora, algumas matrizes especiais, assim, para a gente discutir, tá? O primeiro tipo de matriz é a matriz quadrada, que a gente já havia falado várias vezes, né? O que é uma matriz quadrada? É uma matriz que nem essa, ela tem duas linhas e duas colunas. Ela é chamada matriz quadrada de ordem 2, né? 2 por 2 no caso. E essa aqui, ó, 3 linhas e 3 colunas, ela é uma matriz quadrada de ordem 3. É uma matriz que possui número de linhas igual ao número de colunas. Bom, é muito importante, eu só estou comentando isso por causa disso aqui, ó. A gente vai precisar disso adiante na aulinha de determinantes. Uma aulinha que vai estar disponível logo para você aí, tá? Presta atenção. Toda matriz quadrada tem uma diagonal que é chamada de diagonal principal, que é essa aqui, ó, para a direita, ok? Tem que ser essa, tá? Ah, eu vou trocar as duas. Não pode trocar. Fica errado. A diagonal principal é essa aqui, ó. 1, 0 e 2 são os elementos da diagonal principal. Essa aqui para a esquerda, aqui, ó, é a diagonal secundária. É importante que você saiba esse conceito, tá? Só matrizes quadradas possuem isso. Uma matriz 2 por 3 não tem diagonal principal e nem secundária. Só a 2 por 2, a 3 por 3, a 4 por 4. Para lá a principal, para cá a diagonal secundária, tá bom? Vamos adiante. Matriz identidade. Nós vamos utilizar ela para entender o conceito de matriz inversa. Vai precisar, tá? Vai precisar. Então, o que é uma matriz identidade? É uma matriz quadrada com os elementos da diagonal principal iguais a 1 e demais elementos iguais a 0. Então, a diagonal principal tem que ser tudo 1 e o restante tudo 0. Ah, não pode ser 8, professor? Não. Diagonal principal 1 e o restante 0. Não pode trocar nada. Ah, e se for a diagonal secundária 1? Tá errado. Não é identidade. A identidade é assim, desse jeito que você está vendo aqui, ó. Então, aqui 1 e o restante tudo 0, ó. Existe aí 2, que é a identidade de ordem 2. Aí 3, que é a identidade de ordem 3, aí 4, aí 5 e assim por diante, tá? Então, sempre a diagonal principal valendo 1 e o restante tudo 0, certo, amiguinho? Agora vamos ver o conceito de igualdade de matrizes. Quando que duas matrizes são iguais? E aqui ao lado já tem um exemplo para a gente poder entender, né? Ó, duas matrizes são iguais quando tem os mesmos elementos nas mesmas posições. E quando elas têm a mesma ordem. Olha aqui, ó. Qual é a ordem dessa matriz? 2 por 2. E essa? 2 por 2. Ó, 1 igual a 1, 3 igual a 3, menos 4 igual a menos 4 e 5 igual a 5. Então, se você quiser anotar isso no teu caderno, né? Ó, duas matrizes são iguais quando tem a mesma ordem e os mesmos elementos nas mesmas posições, certo? Bom, observa aqui, ó. O meu exemplo aqui embaixo. 2, 3, 4... 5, 6, 7 é diferente de 2, 4, 3, 5, 6, 7. Ô professor, mas só trocou o 3 e o 4 de lugar. Não interessa, tem que ser igualzinho. Essas duas aqui são diferentes, tá? Então tem que ter o mesmo elemento na mesma posição. 2 tem que ser 2 aqui. Aqui é 3, então tem que ser 3 aqui, não pode ser 4. Beleza? Então tá. Vamos fazer um exemplo já para você entender o conceito. Sabendo que as matrizes A e B abaixo são iguais, determine o valor de x e o valor de y. Bom, olha só. Quem é que está na posição A11 aqui? O x mais 7. Quem é que está na posição A11 da matriz B? O 10. Como está falando que elas são iguais, o x mais 7 tem que valer 10. Cada um tem que ser igual ao seu correspondente. Ah, professor, não posso igualar com o y mais 3? Não.
Esse aqui tem que ser o 10, tá? Passa o 7 para lá subtraindo, é uma equação de primeiro grau, né? Então, 10 menos 7, o x é 3, tá? Olha aqui, ó. O 2y menos 1, vamos aqui, ó. Outra cor aqui para não confundir. O 2y menos 1 está na posição A12. Ele tem que ser igual ao y mais 3. Olha aqui, ó. 2y menos 1 tem que ser igual a y mais 3. Traz o y para cá subtraindo. 2y menos y, traz o menos, joga o menos 1 para lá somando, né? Igual a 3 mais 1. E o y é igual a 4. Daí o amiguinho fala, eu não poderia usar o x menos y igual a menos 1? Pode usar se você quiser. Também vai dar o y igual a 4, do mesmo jeito que eu encontrei. Bom, ele pede para encontrar o x e o x é 3 e o y é 4, eles estão encontrados, tá? Gostou da explicação, amiguinho? Pois é, eu queria te convidar para acessar o nosso site www.avagueminha.com.br e assistir uma de nossas aulas free. Lá nós temos listas de 25 exercícios com resolução em vídeo, como esses que você assistiu aqui. Se você ficar com alguma dúvida, você pode utilizar a nossa rede social e postar a sua dúvida. Alguém com certeza vai te ajudar e vai responder para você. E também você pode clicar no nosso Espaço Enem e ter acesso à resolução de todas as questões de física e matemática das últimas provas do Enem. Vai lá e confere, amiguinho!